lado, a necessidade da população. Do outro, a importância de se evitar impactos ao meio ambiente. Depois que você viola o meio ambiente, que você lesa o meio ambiente, é muito difícil reparar. Eu acho que o ganho em termos de saúde pública justifica qualquer possível prejuízo, né? Não que queira ser feito prejuízo ambiental, porque do outro lado você tem um ganho muito grande. O cenário desse impasse, que envolve a construção de um sistema de captação de água, é o município de São Sebastião, no litoral paulista. O Via Legal de hoje também fala de desmatamento. Essa área já foi ocupada por uma floresta de Mata Atlântica, mas acabou sendo devastada por uma empresa. Houve um pedido da empresa para que fosse feito esse corte raso, foi negada essa autorização e mesmo assim a empresa promoveu o corte raso. Para começar, um assunto que interessa a quem pretende assistir os Jogos da Copa. O preço das passagens aéreas está na mira da Justiça. Tudo isso agora no Via Legal. Uma estratégia, no mínimo, questionável para tirar vantagem da lei da oferta e da procura. Desde que foram confirmados os locais das partidas da Copa do Mundo, os preços das passagens aéreas dispararam. A tentativa de explorar o torcedor ficou tão evidente que o assunto foi parar nos tribunais. Além das empresas, quem deveria impedir esse tipo de abuso também foi denunciado. A Copa do Mundo nem começou e Sara já conta os dias para a final no Maracanã, no Rio de Janeiro. Ela foi sorteada pela FIFA e ganhou o direito de comprar o ingresso para assistir a partida mais esperada de todas. Com a entrada garantida, faltava organizar a viagem. Sara mora em Brasília e se apressou em pesquisar os preços das passagens aéreas. Várias empresas aéreas, os preços já estavam proibitivos. Aí eu fiz uma pequena cotação, consegui pela apenas uma empresa aérea que estava num preço pagável, que era a média de R$300 o trecho. Mais uma vez Sara teve sorte. O Via Legal também fez uma pesquisa de preços entre as 4 maiores companhias aéreas do país. E em novembro de 2013, os valores já chamavam a atenção. Seguimos o roteiro que a seleção brasileira vai fazer se ficar em primeiro lugar do grupo e vencer todos os confrontos até a final. Pesquisamos 6 voos marcados nos mesmos dias dos jogos. O ponto de partida é São Paulo, onde o Brasil vai estrear no Mundial. Por essa cotação, só com passagens e pagando o valor mínimo, o torcedor gastaria R$ 3.372 para acompanhar as 7 partidas. O Brasil hoje tem 2 companhias grandes e outras menores, mas a concorrência no Brasil realmente no setor aéreo é muito ruim. O preço alto das passagens no período da Copa do Mundo chamou a atenção do PROCON aqui do Rio de Janeiro. O órgão de defesa do consumidor considerou a cobrança abusiva e por isso entrou com uma ação na Justiça Federal contra as companhias aéreas. O PROCON também acusa a Agência Nacional de Aviação Civil, que é responsável por fiscalizar o setor, de ser omissa diante da elevação das tarifas. Ela não pode de forma alguma permitir que uma prestadora de serviço público, uma concessionária de serviço público, ela pratique preços abusivos. O assessor jurídico do PROCON quer que a Justiça multe a ANAC caso ela não exija a redução dos preços. Na ação, também foi pedido o ressarcimento dos consumidores que já pagaram valores considerados abusivos. Uma companhia aérea não pode ficar distrita à lei da oferta e da demanda. Se for assim, então, por exemplo, um serviço público de transporte coletivo, de ônibus, então, com base na lei da oferta e da demanda, então todo dia iria reajustar o preço das passagens. Não pode isso. E a lei de concessão e permissão, ela fala que o serviço adequado ele tem que ter uma tarifa módica. O que é essa tarifa módica? É uma tarifa razoável para que o consumidor ele possa utilizar daquele serviço. Eles aumentaram o preço por conta da demanda, por conta deles saberem que vai ter
um número de pessoas que vão comprar de qualquer jeito a passagem, né? E isso é um grande problema, né? Tanto a ANAC quanto a Associação Brasileira das Empresas Aéreas admitiram que no fim do ano passado houve uma distorção nos preços dos bilhetes. A promessa é ampliar a malha aérea para a cidade sede dos Jogos, o que deve forçar uma queda nos preços. Além disso, a agência reguladora garantiu que a fiscalização já foi intensificada e que os abusos serão denunciados ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CADE. De um lado, o desconhecimento de quem tem o direito. Do outro, a falta de interesse do INSS em informar. Essa combinação tem prejudicado milhares de aposentados que poderiam receber um acréscimo no benefício. Muita gente não sabe, mas em algumas situações a lei prevê o pagamento do auxílio acompanhante. Quem vê Edina colocando a casa em ordem e fazendo o jantar, nem desconfia que essa mulher de 53 anos, sem nenhuma limitação física, acaba de ser aposentada por invalidez. De acordo com os médicos, problemas psíquicos impedem a ex-auxiliar de cozinha de continuar trabalhando. Ela faz os serviços domésticos, mas sob o olhar atento de alguém da família. Sempre tem que ter uma pessoa ali para ver o que ela está fazendo, que ela deixa de fazer, porque qualquer momento a doutora acha que qualquer momento ela pode fazer uma arte. Há poucos meses, Edina tomou de uma vez uma caixa inteira de comprimidos e passou 3 dias entre a vida e a morte. Eu queria morrer. Às vezes eu estou dentro de casa e eu vejo uma voz me chamando, né? Aí eu vou lá no portão, não tem ninguém. A irmã conta que os problemas começaram depois que Edina se separou do marido. Ela entrou em um quadro grave de depressão e nunca mais foi a mesma. É só chorando, 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 chorando sem parar. Além de prescrever todos esses remédios, a médica que acompanha a Edina também fez uma recomendação. A paciente deveria ter um acompanhante dia e noite. Ana disse e a sobrinha se revezam na função. Quando atestou que Edina deveria se aposentar por invalidez, o perito do INSS concordou que a segurada precisava de um cuidador. Por isso, o auxílio acompanhante foi adicionado ao pagamento mensal. Trata-se de um acréscimo de 25% sobre o valor do benefício, que pode inclusive superar o teto da Previdência. E se enquadrar nas situações previstas, e quem poderá fazer esse enquadramento é o perito médico da Previdência. Além do segurado com alterações das faculdades mentais, também tem direito ao benefício pessoas que perderam 9 dedos das mãos, os membros inferiores ou um membro inferior e outro superior. A lista inclui ainda quem tem paralisia dos 2 membros superiores ou inferiores, doença que exige a permanência no leito ou que incapacite para as atividades diárias. Também tem direito ao benefício o aposentado que perdeu uma das mãos e 2 pés ou ficou cego. Flávio se enquadra na última situação. Há 15 anos, durante uma briga, ele foi atingido no rosto por uma garrafa de vidro. Ela estourou no meu rosto e perfurou o meu olho, né? E eu perdi a visão ali já na pancada já. Só conseguia ver um vermelhão na minha frente, né? O ex-laboratorista, que por ironia trabalhava fabricando garrafas, foi aposentado por invalidez poucos dias depois e também teve direito ao auxílio acompanhante. O cara, para dar um passo, precisa de ajuda de alguém. Na própria casa que você convive há anos, você tem até dificuldade para encontrar as coisas lá, o sofá, a cama, o quarto, o banheiro. Então os 25% ajuda muito, tá? A gente pode contratar uma pessoa, pagar uma pessoa para ir aos bancos, para ir aos hospitais. Sair de casa era o maior problema. Hoje é Platão quem leva Flávio para quase todos os lugares. Mas antes do cão-guia, ele dependia dos pais. Isso era muito constrangedor para mim, pô. É um marmanjão lá, mamãe e papai levando. Flávio conta que, apesar de ter direito ao auxílio acompanhante desde o início da aposentadoria, só começou a receber o acréscimo 5 anos depois. Ele explica que o INSS ignorou a recomendação do perito de acrescentar os 25% ao pagamento. Quando soube que deveria estar recebendo o dinheiro a mais, procurou o Instituto, que reconheceu a falha. Fui ao INSS e tive uma surpresa.
lá constava que o médico já havia feito na primeira perícia o pedido, né, para mim receber esses 25%. E o bom é que eu recebi todo retroativo. Flávio teve sorte. Nem sempre erros como esse são reparados com facilidade. Um segurado teve que processar o INSS para conseguir receber o valor retroativo. É que quando foi aposentado por invalidez, o perito não recomendou o acréscimo. Anos depois, ele soube que desde o início se enquadrava em uma das situações previstas em lei. Ao procurar o instituto, o homem ouviu de um servidor que realmente tinha o direito, mas só a partir daquele dia e não da data em que se aposentou. Inconformado, ele decidiu brigar nos tribunais. O caso foi julgado pela Turma Nacional de Uniformização, que determinou: o INSS deve pagar os valores atrasados com juros e correção monetária. O que a Turma Nacional decidiu é que, se for constatado pela perícia do INSS, ao deferir o benefício de aposentadoria por invalidez, que a pessoa, segurado, não tinha condições de cuidar sozinho de si, ou seja, que precisava do amparo de terceiros, ele tem direito desde então. Não a partir de um requerimento específico, mas desde que o próprio INSS apurou a sua condição física, que ele não tinha condições de cuidar sozinho de si. A decisão beneficia outros segurados, que, assim como Flávio, podem até aprender a se virar sozinhos, mas continuam amparados pela lei. Hoje o meu acompanhante é o Platão, mas tem determinadas situações que eu preciso de uma pessoa. Até pelo fato da cidade não ter acessibilidade, muito precária. Uma sequência de falhas que terminou em tragédia. Um supermercado de Garanhuns, em Pernambuco, está pagando caro pela negligência que causou a morte de um funcionário que não tinha sequer carteira assinada. Além de responder à Justiça do Trabalho, a empresa foi denunciada pela Previdência Social. Entenda por quê, na reportagem de Edna Nunes. Tem sido assim nos últimos 5 anos. O INSS recorre à Justiça Federal toda vez que entende estar assumindo uma conta que não é do Instituto. E os números são expressivos. Entre 2008 e 2012, a Advocacia Geral da União propôs quase 3.000 ações. A expectativa é ousada, recuperar cerca de 600 milhões de reais. A ação regressiva acidentária é a ação proposta pelo INSS, com vistas a ser ressarcido daqueles gastos que ele tem com a concessão de benefícios previdenciários àqueles trabalhadores que são vítimas de acidente de trabalho. Dados da Organização Internacional do Trabalho revelam que o Brasil está em 4º lugar em número de acidentes fatais no mundo. Perdemos apenas para a China, a Índia e a Indonésia. Por aqui, esse tipo de acidente mata uma pessoa a cada 3 horas. José Carlos Bezerra dos Santos faz parte dessa estatística. Ele morava em Garanhuns, no agreste pernambucano. Tinha 52 anos quando sofreu um choque elétrico dentro deste supermercado, onde trabalhava no centro da cidade. O eletricista do supermercado não estava no local, esse pedido foi feito pelo gerente, e o seu José Carlos ele foi retirar a bomba. Quando ele pegou na bomba, ele tomou um choque e faleceu. A morte foi há 3 anos. À época, fiscais da Delegacia Regional do Trabalho ouviram testemunhas que confirmaram a existência de várias irregularidades no local do acidente. De acordo com o laudo elaborado no fim das investigações, José Carlos não usava equipamentos de proteção individual, o chamado EPI. A bomba hidráulica que ele consertava não tinha aterramento e estava liberando corrente elétrica. O seu José Carlos ele foi contratado pelo supermercado para levantar uma parede. Então ele estava lá exercendo a função de pedreiro. A viúva e os filhos não se conformam com a perda e principalmente com a causa da morte do pedreiro. Eu acho que foi falta de cuidado, atenção, né? Foi sim. Era o que ele mais dizia. Ele dizia que eu não trabalhasse. Ele não queria que eu repetisse a profissão dele. Ele queria que eu trabalhasse numa coisa assim, melhor, com estudo.
Aos poucos, o sentimento de revolta e tristeza se transformou em luta por justiça. Não era justo deixar isso em vão. Eu acho que teria que ser aplicado, sim, uma punição, né, à empresa pela irresponsabilidade, né, pela displicência. O primeiro passo foi provar na justiça o vínculo de trabalho. É que José Carlos apenas prestava serviços ao supermercado, ou seja, não tinha carteira assinada. E as condições demonstraram claramente que ele era um funcionário porque ele recebia salário, tinha continuidade do trabalho, estava subordinado. A empresa reconheceu as falhas e fez um acordo com a viúva de José Carlos. Resultado, a carteira de trabalho do pedreiro foi assinada de forma retroativa, o que garantiu os direitos trabalhistas da vítima, que trabalhou por quase 2 anos no supermercado. Enquanto discutia as questões trabalhistas, Dona Josefa passou a receber R$1.000 de pensão pela morte do marido. O valor é liberado todo mês pelo INSS, mas o Instituto alega não ser o responsável pela despesa. Por isso, pediu na Justiça Federal para que a responsabilidade fosse repassada ao supermercado. A primeira decisão determina que sejam devolvidos aos cofres do INSS R$55 mil que já haviam sido pagos à Dona Josefa. A decisão também obriga o supermercado a fazer um depósito judicial todo mês no valor do benefício. Para o juiz que analisou o caso, ficou comprovado que houve culpa do supermercado na morte do pedreiro. Então eu constatei que houve realmente concorrência de uma série de causas que diziam respeito a descumprimento de normas de segurança do trabalho, que portanto houve culpa da empresa e, por conta de haver culpa, ela teria o dever de ressarcir. Garantir o ressarcimento aos cofres públicos é só um dos propósitos do INSS com a abertura desse tipo de processo. O procurador explica que a medida também serve para chamar a atenção das empresas para os cuidados com a segurança do trabalhador. Na medida que o INSS ajuiza essas ações regressivas, ele está estimulando que as empresas invistam mais na segurança do trabalhador e evitem, assim, a proliferação desses números de acidente de trabalho no Brasil. O supermercado Bonanza, que foi responsabilizado pela tragédia, recorreu da decisão. A empresa argumenta que não houve negligência e que já recolhe um seguro para cobrir gastos decorrentes desse tipo de acidente. Conciliar as demandas da população com a necessidade de se preservar o meio ambiente é um dos maiores desafios dos gestores públicos. Em São Paulo, o impasse da vez envolve a construção de um novo sistema para captar e tratar água. Para evitar danos irreversíveis à natureza, a Justiça preferiu a cautela e suspendeu as obras. Belas paisagens e um ecossistema rico, com praias, rios e florestas, fazem do litoral norte de São Paulo um dos destinos preferidos dos turistas. No início da década de 1970, o pai de João comprou um terreno em Barra do Una. São 12 hectares de Mata Atlântica ao lado do Parque Estadual da Serra do Mar. O local abriga espécies nativas, como a palmeira jussara e até a nascente desse rio, considerado um dos principais da região. Esse ponto foi considerado pelo Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra do Mar, o Núcleo São Sebastião, como a área mais sensível que existe do parque, mais bem conservada, onde existe a maior incidência de fauna, de espécies endêmicas. Para proteger a área, João pediu ao IBAMA que transformasse o terreno numa reserva particular do patrimônio natural. De acordo com a lei, as RPPN só podem ser exploradas para fins de pesquisa científica ou visitação turística e ecológica. A RPPN é uma coisa de caráter perpétuo, como diz na lei, independente de estar com a nossa família ou não, em futuras gerações, para que outras crianças, outras gerações tenham isso aqui intacto, como foi encontrado, para continuarem tendo também a mesma contemplação que eu e meu irmão pudemos ter também. Fora da reserva, a realidade é bem diferente. Hoje, cerca de 80 mil pessoas vivem no município de São Sebastião, número que chega a triplicar no verão. O problema é que a cidade não está preparada para receber tanta gente.
Quase metade da população, por exemplo, não tem acesso ao saneamento básico. O saneamento em si, ele tem toda a sua complexidade, né? A população, de forma geral, acha que a água, abriu a torneira, está ali. Apertou o botão da descarga, está ali, o esgoto já foi embora. Para atender a toda essa demanda, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo precisa investir em novas alternativas para captar e tratar a água. O terreno de João foi um dos escolhidos pela Sabesp para a implantação do novo sistema. Ele não se conforma e afirma: a obra vai causar sérios impactos ao meio ambiente. Essa obra não deve ser feita aqui, porque não adianta você dar hoje a água e o saneamento para a população hoje e tirar o futuro dela, desequilibrando o meio ambiente. Esse ambientalista concorda que há riscos, por isso defende que a obra só seja iniciada depois de um estudo criterioso. Nós temos que fazer o levantamento do meio físico, do meio biótico e do meio socioeconômico. Alinhados os três, junto com os planos e programas que existem, nós vamos ter uma ideia se de fato aquela obra é significativa do ponto de vista dos impactos que está causando, se ela se justifica, ou se tem outra alternativa, ou se terá que buscar uma outra alternativa. A preocupação com possíveis impactos levou o Ministério Público a acionar a Justiça. Em primeira instância, a obra foi liberada, mas houve recurso e o caso chegou ao Tribunal Regional Federal. Ao analisar o processo, o relator suspendeu todas as licenças para a construção da estação de água até que seja feito um estudo de impacto ambiental. O que se prestigiou aqui foi o que a gente chama de princípio da prevenção, ou seja, da cautela, de maneira que você, diante de um risco de uma potencial degradação no meio ambiente, que no nosso entender, no encaminhamento desse tipo de atividade que estava em foco, haveria uma presunção já desse risco, então aí seria necessária essa avaliação mais aprofundada. Há uma especial proteção na Constituição por se tratar de Mata Atlântica e nós temos um tipo de obra que causa impacto. Já o prefeito de São Sebastião sustenta que aumentar a oferta de água é uma necessidade urgente. Ele considera a construção do sistema Cristina fundamental para a saúde da população. Os prejuízos ambientais que toda obra acontece, eles são mínimos, pelo que foi apresentado pela Sabesp para a gente, e possíveis de serem resgatados com alguma mitigação, alguma compensação a ser feita dentro do próprio município. Segundo a Sabesp, mais de 30 milhões de reais já foram investidos para garantir o abastecimento de água no litoral norte. A empresa não quis comentar sobre o impasse jurídico envolvendo o sistema Cristina, mas garante que tem apostado em outras alternativas para amenizar os problemas de abastecimento na região. Nós estamos fazendo vários poços profundos, uma coisa que era um paradigma no litoral norte, e hoje a Sabesp está mostrando que através da tecnologia que ela está implementando no litoral, nós estamos conseguindo captar água do subsolo, né? E água de excelente qualidade. A decisão da Justiça traz esperança para João, mas também significa um desafio para o poder público, de como atender a sociedade e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente. Porque depois que você viola o meio ambiente, que você lesa o meio ambiente, é muito difícil reparar. Foi uma lição de cidadania do Ministério Público, nossa, da comunidade, para defender algo que nós consideramos que é importante. Nós mostramos que a sociedade, apesar das urgências que ela tem, ela hoje é capaz, sim, de entender que deve se ver o futuro também. E a gente continua falando de meio ambiente, que ainda tem no desmatamento irregular uma das maiores ameaças. No Rio Grande do Sul, uma empresa bem que tentou, mas não conseguiu se livrar da punição por ter devastado uma área de floresta equivalente a 600 campos de futebol. A 110 quilômetros de Porto Alegre, um imenso vale verde reina imperioso. Mas, nas últimas décadas, a natureza vem sofrendo com a ação do homem. Um desses casos aconteceu nesta área, no município de São Francisco de Paula. O crime ambiental foi descoberto por acaso. Uma clareira aberta na floresta chamou a atenção de um piloto que sobrevoava a Serra Gaúcha.
O desmatamento foi denunciado e as investigações confirmaram. Cerca de 600 hectares de Mata Atlântica haviam sido devastados de forma irregular. Seu Fleury, que mora na região, conta que a derrubada de araucárias começou há mais de uma década. Eles derrubavam a mata nativa e extraíam a madeira, né, para certas empresas aqui e faziam floresta, plantavam pinos, né. Uma representação levou o caso ao Ministério Público. De acordo com este procurador da República, a empresa dona do imóvel até tinha autorização para retirar algumas árvores da fazenda, mas teria devastado uma área equivalente a 600 campos de futebol. Houve um pedido da empresa para que fosse feito esse corte raso, foi negada essa autorização e mesmo assim a empresa promoveu o corte raso. Vistorias feitas pelo IBAMA revelaram que a Perini Companhia Limitada havia reflorestado a fazenda. No lugar da mata nativa, foram plantados eucaliptos e pinos, duas espécies muito usadas para a produção de madeira. Um dano de difícil reparação. Por mais que haja esta obrigação de recuperar esta área, vai se levar muito tempo, né? Muito tempo para que essa área seja recuperada. A disputa judicial foi longa. Em uma primeira decisão, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região condenou a empresa por dano ambiental. Além de recuperar a área, a Perini Companhia Limitada foi multada em 26 milhões de reais. Esse processo iniciou, foi ajuizado pelo Ministério Público Estadual e foi perante a Justiça Estadual. E a certa altura foi reconhecida a nulidade pela incompetência da Justiça Estadual. Veio para a Justiça Federal, onde começou tudo novamente. Infelizmente, numa ação de reparação de meio ambiente, é extremamente prejudicial, né? Quer dizer, são fatos que independeram da vontade das partes, né? Mas o excesso, digamos, de decurso do tempo numa ação ambiental de natureza reparatória, como essa aqui, ela perde-se muito, né, da prova, do próprio comprometimento do próprio meio ambiente, né? A Perini alegou na justiça que vendeu a fazenda para outra empresa, a Transpinho, e conseguiu reduzir em 10% o valor da multa. Mas o Ministério Público Federal recorreu e conseguiu provar que a nova proprietária faz parte do mesmo grupo econômico da primeira denunciada. Resultado, o tribunal manteve a multa em 26 milhões de reais e a obrigação de recuperar o que foi devastado. Os sócios são os mesmos, aqui se examinou a composição social, a própria sede da empresa fica uma do lado da outra. Aqui que se fez uma manobra para tentar afastar a responsabilidade de uma empresa. E nós entendemos que isso aqui não tinha valor. Para a população, resta a esperança de ver a área recuperada. Até lá, o jeito é ver o que restou das araucárias centenárias, dividindo espaço com pinos e eucaliptos, que hoje dominam a paisagem na região. Hoje até em campo, para tu plantar pinos já não se vê mais, né? Hoje aqui tem áreas aqui que é proibido plantar pinos, né? E a natureza? A natureza aqui se deixar, se abrir, ela vem embora, né? Vem embora. Tá vendo aí, ó, o xaxim aí, ó. O Via Legal procurou as duas empresas envolvidas no processo, mas os advogados não responderam às ligações. Você pode rever essa reportagem e outras que denunciam abusos contra o meio ambiente acessando nossos canais na internet. O Via Legal termina aqui. Na semana que vem tem outras histórias decididas na Justiça Federal. Até lá!